Graça e paz do Senhor Jesus, que bom estar com você aqui em mais uma noite em nossa websérie, às quintas-feiras. Hoje é a nossa última mensagem desta websérie, Caráter Cristão, e eu espero que do início ao fim você seja ministrado pela presença do Espírito Santo. A palavra de Deus é sempre muito poderosa, ela nunca volta vazia, mas ela precisa de zelo, dedicação e também de unção para ser explicada, explanada e para ser entendida. A ação do Espírito Santo em nós traz uma iluminação em relação à palavra que está sendo liberada. Tudo que nós fazemos, devemos fazer de acordo com a palavra de Deus e a direção do Espírito Santo. Então, eu espero que hoje, mais uma vez, você receba tudo que Jesus preparou para você. Nesta websérie tem mexido muito comigo, tem falado demais comigo. Nas semanas anteriores a gente falou sobre fé genuína, você se lembra bem? Depois você também pode pesquisar aí e recapitular os pontos que nós falamos. Falamos sobre obediência, crescimento, gratidão. Semana passada falamos sobre perdão, sobre essa questão tão importante sobre o perdão. E hoje nós vamos falar sobre autodisciplina, que também é de extrema importância e tem muito a ver com o caráter, a coluna do caráter cristão, para que você leve para a sua vida. É importante que a gente tenha uma autodisciplina quando se trata do reino de Deus, quando se trata das coisas de Deus. É importante que a gente seja um diferencial nesse tema tão importante, tão relevante para os nossos dias. Quero começar fazendo uma oração, agradecendo a Deus por essa quinta-feira, por esse dia. Muitos de vocês já estão em casa, prontos aí para ter esse tempo em família, estão estudando a palavra. Muitos de vocês daqui a pouco vão entrar num descanso tão merecido também, porque amanhã é sexta-feira, para alguns o último dia de semana de trabalho, para entrar o final de semana. Então nada mais justo do que nós convidarmos o nosso amigo Espírito Santo para estar conosco aqui nesse tempo e para que você do início ao fim receba tudo que ele preparou e separou para você. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado, ó Pai, pelo dia que vivemos. Obrigado pela direção do Teu Santo Espírito e pelo cuidado que o Senhor tem conosco. Te convidamos, Espírito Santo, a estar conosco aqui nesta noite, a nos orientar, a nos iluminar, ó Pai, para que a Tua palavra faça todo sentido em nossa vida. Obrigado pelo Seu cuidado, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado, ó Pai, porque nós estamos buscando ter o caráter como de Cristo. Nós queremos viver uma vida que te agrade, ó Pai, e que te honre profundamente. E por isso, nós te convidamos a participar conosco aqui. Esteja conosco, meu Pai, nos abençoando, guardando e livrando de todo mal. Guarde também a nossa família, proteja, Pai, os nossos filhos, o nosso casamento. Nós te convidamos a estar conosco aqui e te pedimos, ó Pai, que a autodisciplina seja uma prática constante em nossas vidas. Nos dá o entendimento necessário da real importância, Pai, dela para com a nossa vida espiritual. Nós oramos e pedimos a Tua presença em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você estiver com a sua Bíblia aí, com o seu caderno de anotações também, vai ser importante. Gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta em a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. A gente vai ler 3 versículos daqui a pouco e a gente vai falar um pouco realmente sobre essa questão do esporte, da autodisciplina, da disciplina em relação ao esporte. A Bíblia, ela é muito perfeita nesses temas, e ela fala muito sobre autodisciplina. O apóstolo Paulo foi alguém autodisciplinado, que teve uma vida coerente e coesa, que agradou a Deus, e se não fosse a disciplina na vida dele, com certeza ele teria tido muito problema em relação a todos os enfrentamentos que ele teve na vida ministerial que ele acabou adquirindo depois do encontro dele com Jesus. Então é importantíssimo nós falarmos sobre isso. Vou falar um pouco sobre essa questão do esporte. Todo atleta disciplinado, ele se sobressai. Eu tenho acompanhado alguns atletas, eu gosto muito do CrossFit, gosto muito de futebol, gosto muito de ver mesmo as pessoas se dedicando ao esporte. Eu sou uma pessoa que pratica esportes, eu gosto. Eu não faço porque eu preciso, eu faço porque eu gosto. Eu gosto de caminhada, eu gosto de corrida, eu gosto de bicicleta, eu gosto de crossfit, eu gosto de jogar futebol. Eu gosto, é uma coisa que tá no sangue, Puxei isso aí do meu pai é alguém que gosta muito de esporte também. Então para mim é muito natural e eu gosto de assistir os jogos da seleção brasileira, gosto de ver outros atletas de outros países, outras nacionalidades.
E uma das coisas que me chama a atenção no esporte é que às vezes existem aqueles atletas que são extremamente talentosos, que naturalmente fazem suas estripulias com a bola no pé. É algo que parece que o cara nasceu com aquilo, é um dom que ele tem. Mas existem aqueles atletas que se sobressaem pela sua disciplina. Eles não têm tanta habilidade assim, mas são extremamente disciplinados. E essa disciplina, essa autodisciplina que eles têm, esse senso e essa busca pela performance, também faz com que eles sejam bem-sucedidos em suas atividades. Afinal de contas, os países que mais ganham medalhas, né, nas Olimpíadas são daqueles atletas que mais se dedicam durante toda a sua preparação para os Jogos Olímpicos. E os Jogos Olímpicos também eram muito comuns na época bíblica, né? Há centenas, milhares de anos atrás, como são até o dia de hoje. Muitas pessoas paravam ali para ver a performance dos atletas, o preparo que eles tinham. Tudo isso era muito comum. Tanto é que nessa carta de Paulo aos Coríntios, ele utiliza dessa metáfora, né, da corrida, né, do atletismo, do esporte, para justamente fazer um comparativo com a vida cristã. O texto diz assim, ó: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Aquelas coroinhas, sabe? Que existiam antigamente, principalmente ali em relação aos romanos, né? Os Jogos Olímpicos, quando ganhava, colocava aquela coroinha de folhas. Então é justamente essa que ele está falando. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. A única razão para participar de uma competição é ser aquele que recebe o prêmio. Nenhum competidor deseja terminar em segundo lugar. Isso é um fato. As pessoas que competem em qualquer Jogos Olímpicos, elas querem a medalha de ouro. A medalha de prata é aceitável, mas o atleta, ele se prepara, se dedica para receber a medalha de ouro. Ela é a única coisa que importa. O segundo lugar não é interessante para aquele que se dedica. O segundo lugar não é aceitável para aquele que se colocou à disposição do seu esporte durante tanto tempo. O segundo lugar não é aceitável para nós. Nós estamos correndo na corrida da vida, nos enfrentamentos da vida, do dia a dia, dessas grandes batalhas espirituais que nós enfrentamos todos os dias, né, desses desafios diários que envolvem aí as nossas emoções, que envolvem a nossa família, né, essa correria toda da nossa vida é para ficar em primeiro lugar, não é para ficar em segundo. Então o apóstolo Paulo, ele é muito feliz nessa sua carta, né, e ele coloca ali uma questão de extrema importância. Quando nós estamos competindo para ganhar. A graça de tudo isso é que em Cristo Jesus nós temos a vitória. A nossa vitória está garantida em Cristo Jesus. Então essa autodisciplina nossa pelas coisas espirituais, elas precisam acontecer. Você precisa entender o seu papel nessa história chamada vida, sua própria vida, para que você não venha pecar contra Deus sendo alguém omisso em suas disciplinas espirituais, em sua busca pela santidade, em sua busca pelo conhecimento de Deus. Nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir no conhecimento de Deus. Nós precisamos constantemente buscar nessa fonte inesgotável, que é o nosso Senhor Jesus, né, as dádivas, a graça e a direção para a nossa vida. Não podemos desistir. Estamos numa corrida, estamos numa competição. E precisamos dar o nosso melhor. Precisamos ser encontrados como as pessoas dignas desse evangelho da graça que nos é apresentado. Você que está me ouvindo aqui nesta noite, não desista, não entregue os pontos. Você está indo bem, mas você pode melhorar. Todos nós podemos. A autodisciplina, ela pode ser definida como a habilidade de controlar a própria conduta por princípio e julgamento bem fundado, em vez de por impulso, desejo
ou costume social. A habilidade de controlar a própria conduta por princípio e julgamento bem fundado. Ou seja, a autodisciplina, ela não tem nada a ver com emoção. Ela não tem, as emoções nos enganam, o coração é enganoso. Se a gente parar para pensar por um instante, a gente é constantemente ludibriado pelo nosso coração, pelas nossas emoções. Nós precisamos ter princípios e valores cristãos, bíblicos, né, enraizados, arraigados em Cristo Jesus, os nossos valores, para que a gente não venha a pecar contra o Espírito Santo, simplesmente porque a nossa emoção falou mais alto. Os nossos valores, os valores descritos na palavra de Deus, que está aqui, eles precisam ser fundamentados na Bíblia e nós precisamos compreender o nosso papel nessa história. Precisamos entender, compreender e praticar a palavra de Deus. Nós não podemos correr de qualquer jeito. Nós não podemos entrar numa competição sem o treinamento adequado. Nós não podemos, partir do pressuposto que o segundo lugar é aceitável. Precisamos competir pelo primeiro lugar. Temos que levantar o troféu, temos que ter a medalha de ouro em nossas mãos. E é possível. É possível. Ao lado de Cristo Jesus, isso é possível. Biblicamente, a autodisciplina pode ser resumida numa só palavra: obediência. Exercitar a autodisciplina nas coisas espirituais é evitar o mal, permanecendo nos limites da lei de Deus. Tem muita gente que me considera muito rígido, muito duro em minhas palavras, no meu jeito de ser. Mas eu desconheço talvez uma outra forma de compreender e praticar a palavra de Deus em sua totalidade na era que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo, gente, onde tudo é meio duvidoso. As pessoas estão confundindo vida cristã. Elas estão atrás de bênçãos, de riqueza, de viver o presente século da mesma forma como vivem os ímpios. Elas confundem tudo, elas deliberadamente não compreendem o que significa ser um cristão, de que nós somos a contracultura deste mundo, de que os nossos tesouros não estão aqui, de que os nossos valores são diferentes dos valores do mundo. Eu não tenho nada contra a riqueza, contra as pessoas que têm muito dinheiro, nada contra isso, desde que essas pessoas saibam que o dinheiro na vida delas nunca devem comandar a vida delas, mas elas devem comandar o dinheiro. Existe uma grande diferença entre você ser o senhor do seu dinheiro ou o dinheiro ser o seu senhor. Então nós vivemos em um mundo, em uma era, em uma geração que está confundindo tudo. Interpretam a Bíblia ao seu bel prazer. Elas fazem tudo de acordo com a sua vontade. Estão perdidas nos seus devaneios, nas suas mentiras, nas suas filosofias. Existe uma contaminação muito grande de filosofias mundanas, ímpias, que não merecem o nosso valor, a nossa atenção, mas existe muito disso dentro da igreja. A partir do momento que a igreja tenta atrair o ímpio, atrair a pessoa de fora, mudando completamente os seus valores ou mudando os seus princípios bíblicos, ela perdeu a razão de existir. Já não é mais considerada a igreja de Cristo Jesus. Pode ser qualquer outra coisa, talvez uma fonte de entretenimento, talvez é uma fonte de um encontro social, mas não uma igreja. É por isso que nós precisamos entender a autodisciplina, entender a obediência e praticá-la no dia a dia. Você que está me ouvindo aqui hoje, você que se considera um cristão, não leve a sua vida cristã na flauta, de qualquer jeito. Não pense que é de qualquer jeito, porque não é. Não tem a ver com riqueza do mundo, com o tesouro do mundo, mas tem a ver com o tesouro que você ajunta no céu. Tem a ver com caráter, com índole, tem a ver com aquilo que Cristo preparou e separou para você. Porque se nós fôssemos considerar então a vida dos apóstolos que viveram no primeiro século, segundo século, aqueles homens, de Deus, os 12 apóstolos, talvez eles fossem as pessoas que deveriam ser as pessoas mais ricas do mundo. Mas, para os olhos da sociedade, eles eram os mais pobres, os que mais sofriam. Açoites, prisões, morreram ali, perdendo literalmente suas cabeças.
Então eu pergunto para você nesta noite: você tem exercido a autodisciplina? Tem obedecido? Tem entendido o que significa o Evangelho de Cristo no presente século? Tem entendido que você é uma resposta de Deus para esse mundo em trevas? Que você é luz, que você é sal? Que você é a contracultura deste mundo vigente? Que você não faz parte dos devaneios do príncipe deste mundo, mas você faz parte do reino dos céus, do reino de Cristo Jesus, que está sendo estabelecido aqui na terra? Você é alguém diferente. Por isso a autodisciplina é tão importante para você. A autodisciplina tem a ver com as práticas espirituais que não podem ser negligenciadas por você. E a partir do momento que você começar a negligenciar a autodisciplina espiritual em sua vida, você se tornará uma pessoa duvidosa em relação ao Evangelho. Você não será mais um testemunho ambulante. Você será, infelizmente, uma pedra de tropeço para que muitos caiam, para que muitos venham a pecar. Então, se você é um cristão, seja um cristão genuíno, íntegro, completo, que o seu caráter seja o caráter de Cristo, em nome de Jesus. Eu quero deixar para vocês aqui algumas dicas de como você pode desenvolver a autodisciplina. Coisa simples, mas que se você aplicar, você vai perceber uma diferença em sua vida. Desde que a autodisciplina é tão importante, como que alguém pode desenvolvê-la? Algumas sugestões. Comece com pequenas coisas. Por exemplo, eu tenho filhos, pequenos, e eu tenho tentado desenvolver isso neles, para que eles possam olhar um ambiente e perceber se o ambiente é agradável ou não. Às vezes até brinco com os meus filhos, perguntando para eles quem é que está morando no quarto deles, se é Jesus ou o diabo. Tamanha é a bagunça às vezes, e eles entendem isso. Eles precisam desenvolver isso, não é fácil. Infelizmente hoje muitas das nossas crianças, elas estão recebendo tudo. Elas recebem um leitinho na cama, elas recebem a melhor escola, elas recebem os melhores presentes. Elas não têm nem a capacidade de arrumar a própria cama, de dobrar a própria roupa, de colocar a roupa suja dentro do cesto. Não tomam banho nem direito, não escovam o dente direito, e os pais não estão nem aí para isso. Na realidade, estão criando ali verdadeiras armas que vão se voltar contra eles daqui a alguns anos. Então comece com pequenas coisas, até mesmo para a sua própria vida. Se você é do tipo que entra no trabalho às 7 horas e acorda 15 para 7, atropelando tudo, deixa a sua cama desarrumada, pare com isso, acorde um pouco mais cedo, tenha o seu tempo de tranquilidade, tome o seu café tranquilo, saia com antecedência, arrume a sua cama. Inclusive existe um livro chamado Arrume a Sua Cama, que trata justamente sobre isso. É uma coisa simples, mas que traz grande satisfação para você. Para desenvolver a autodisciplina, comece com coisas pequenas. Uma famosa rima baseada na derrota do rei Ricardo III da Inglaterra, na Batalha de Bosworth Field em 1485, ilustra a importância de se concentrar nos pequenos detalhes. Olha só o que diz aqui esse pequeno poema. Por falta de um cravo, uma ferradura foi perdida. Por falta de uma ferradura, um cavalo foi perdido. Por falta de um cavalo, a batalha foi perdida. Por falta de uma batalha, o reino foi perdido. E por faltar um cravo numa ferradura, tudo foi perdido. Você entendeu? Não é só o fato de você não arrumar a sua cama. Isso é um detalhe. Mas por falta de arrumar a sua cama, talvez todo o seu dia seja atropelado. E aí você chega no fim do dia com aquele senso de que parece que não rendeu. E às vezes você tem até a tendência de colocar a culpa no diabo, sendo que ele não tem culpa de nada, coitado. Tudo começa com o ímpeto e com o desejo de você ser autodisciplinado. Comece arrumando a sua cama com pequenas coisas. Vá exercitando a autodisciplina dentro de casa. Arrume o quarto da bagunça. Quem tem um quarto da bagunça em sua casa tem a sua vida bagunçada. Não existe quarto da bagunça. Existe o quarto que a gente guarda e organiza as coisas. Talvez um quarto separado para você ter as suas coisas mais bem organizadas. Nunca chame de quarto da bagunça, porque pode ser que os cômodos do seu coração também estejam todos desorganizados e desarrumados. Crie vontade, vá lá e faça, limpe a sua casa. Não viva num chiqueiro, comece com pequenas coisas. Outra coisa, mantenha-se organizado, faça uma programação detalhada ou geral, com a qual se sinta confortável e cumpra. Você não precisa pegar absurdamente no seu pé, mas se você se comprometeu com algo, meu irmão, vá até o fim.
né? Se comprometa, mantenha-se organizado, tenha exatamente na sua cabeça a sua agenda do que você precisa fazer. Durante a semana, o que você precisa cumprir? Quais são os seus dias de rotina? Mantenha-se organizado. A simples realidade é que se você não controlar o seu tempo, tudo e todos os demais farão. Se você não controla o seu tempo, alguém o controla por você. Isso é um fato. Se você não souber controlar a sua vida, alguém vai controlar a sua vida por você. Então tome cuidado com isso. Olha só, outra coisa importante para você se manter autodisciplinado. Não busque divertimento constantemente. Nós vivemos na era do entretenimento. Você pega aqui essa maquininha aqui, o celular, é uma bênção. Isso daqui ajuda, facilita a nossa vida, a nossa comunicação, tudo ficou mais rápido, mais didático. Na era da comunicação nunca foi tão veloz, mas ao mesmo tempo, se você abre nas redes sociais, você vê um entretenimento fétido e podre. Que serve para quê? Para que muitas vezes você caia na enganação de que você só está passando o seu tempo. Mas você não está só passando o seu tempo, você está perdendo a sua vida. Você está regredindo na vida. Esse tipo de coisa vai deixar você tonto das ideias. Não busque o divertimento constantemente. Faça algo produtivo. Se você tem um tempo livre, vai escutar uma música clássica, meu irmão. Por que você fica escutando músicas que não tem nada a ver? Se você está com tempo livre, vá ler um livro. Quantos livros você leu neste ano? Você leu algum? Você terminou algum livro? Você leu algo que realmente fizesse a diferença em sua vida? Eu tenho a prática agora de dar as devocionais, né? De compartilhar as devocionais do que Jesus fala comigo às 6 horas da manhã de segunda a sexta. Mas que graça maravilhosa será quando você aprender a fazer a sua devocional e você não mais precisar entrar na rede social para me ouvir. Porque você aprendeu a lição. E porque você aprendeu a estudar a palavra de Deus. Esse é o desejo do meu coração. Que você adquira maturidade e independência para que você mesmo possa estudar, para que você mesmo possa aprender através da iluminação do Espírito Santo e algumas ferramentas necessárias, crescer em maturidade e fé no estudo da palavra de Deus, na compreensão do reino de Deus. Mas isso só vem com autodisciplina. Então troque, nem tudo é divertimento, nem tudo é entretenimento. É necessário também que você entenda o seu papel nessa história da vida. Outra coisa importante, seja pontual. Em Efésios 5, 15 e 16 diz, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Para ser autodisciplinado é necessário que você seja pontual. Se você tem um compromisso para chegar às 19 horas, por que não chegar às 10 para as 19? Às 10 para as 7? Uma das coisas que eu percebo na igreja, sendo pastor, é que muitas vezes as pessoas chegam no culto, se começa às 10, 10 e 15, 10 e 20 estão chegando. E aí parte daquela conexão através da música, do louvor, da adoração é perdida. Simplesmente porque, pela preguiça, quis ficar um pouco mais na cama. Meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Trate as coisas espirituais com zelo. Seja autodisciplinado. Não chegue atrasado no seu trabalho. Se você é um cristão, você deve ser o melhor. Você deve chegar adiantado sempre. Se você está indo para o médico e você tem aquela filosofia, né? Médico sempre se atrasa. Problema o do médico. Não baseie a sua vida no erro dos outros. Você é alguém que Deus escolheu, você é único, especial e escolhido e você deve dar testemunho da sua fé em Cristo Jesus. Cristo Jesus não chegava adiantado nem chegava atrasado, chegava pontualmente em seus destinos, naquilo que ele se propôs a fazer. Ele não chegou atrasado quando Lázaro precisou ser ressuscitado, ele estava no horário correto. Ele não chegou atrasado quando aquele menino morreu e estava tendo sua marcha fúnebre para o seu enterro da viúva de Naim. Ele chega ali no horário certo para ressuscitar o menino. Jesus estava na hora certa, no tempo certo, ele era pontual naquilo que ele se propunha a fazer. Se você deseja ter o caráter como de Cristo, então seja pontual.
Seja comprometido, aproveite ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Ser pontual indica uma vida organizada, revela uma pessoa cujos desejos, atividades e responsabilidades estão sob controle, o que permitirá que ela chegue onde precisa estar, no prazo estipulado. Ser pontual também demonstra a importância das outras pessoas e o valor do tempo delas. Sabe do que você e eu somos formados? De tempo. Tempo. Eu e você somos formados de tempo. Quando você estiver diante de um grupo, nunca ressalte o negativo. O brasileiro tem uma incrível capacidade de ressaltar o negativo. Se você está diante de um evento que você marcou para começar ao meio-dia, comece ao meio-dia com 5 pessoas, se você esperava 300. Por quê? Porque você vai honrar quem chegou no horário. Quem chegou no horário é o que está certo, quem chegou atrasado é quem está errado. Não merece honra, merece chegar atrasado e participar pela metade. Ele que vai deixar de ganhar, não é você e nem os seus convidados que foram pontuais. Faça isso e você não vai se arrepender. Outra coisa importante, para você ser autodisciplinado, execute primeiro as tarefas mais difíceis. Se você tem um checklist de tarefas da sua semana, do seu mês que você tem que resolver, do seu ano, cara, resolve as mais difíceis primeiro, deixa as mais fáceis para o final. Porque senão você vai deixar as mais difíceis para o fim, não vai sobrar tempo e sempre vai procrastinar, empurrar com a barriga. Não faça isso. Deixe que as tarefas difíceis estejam no topo da tua lista. Resolva. Se tem que conversar, converse. Se tem que ajustar, ajuste. Se tem que estar com alguém, esteja com esse alguém, sente com ele, tome um café, alinhe as coisas, mas não procrastine. Deixe Deus usar a sua vida como ela de fato deve ser usada. Outra coisa importante, termine o que você começou. A vida de algumas pessoas é uma coletânea triste de projetos inacabados. Nas palavras do poeta John Greenleaf, ele diz o seguinte: de todas as palavras tristes da língua ou da pena, da caneta, as mais tristes são estas: poderia ter sido. Já pensou? Poderia ter sido. Ah, se tivesse. Ah, poderia ter sido de outra forma. Isso é triste. Então termine o que você começou. Começo, meio e fim. Não larga pela metade. Em casa é uma das minhas lutas, com a minha primogênita. É ela terminar o que ela começa. Ela tá nessa fase de que ela começa a fazer algo, daí ela larga. Aí eu tenho que constantemente dizer para ela: começa, desenvolve e termina. Comece, desenvolva e termine os seus projetos pessoais. Isso é importante para você. Aceite a correção, também é uma coisa importantíssima para desenvolver a autodisciplina. A correção ajuda a desenvolver a autodisciplina, mostrando-lhe o que você deve evitar. Consequentemente, ela não deveria ser rejeitada, mas aceita de bom grado. Olha o que Salomão escreveu, Provérbios 19:20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos teus dias por vir. Bonito isso, né? Outra coisa que ele escreve, Provérbios 15, 31 e 32. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar no meio dos sábios têm a sua morada. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. Eu preciso ser repreendido, você também. E nós precisamos aceitar a repreensão como vinda dos céus para que a nossa vida melhore. Basicamente, o que eu estou trazendo para você aqui muitas vezes parece que são palavras duras, mas é uma repreensão que muitas vezes você precisa ouvir para ter uma mudança de vida. E a palavra de Deus nos transforma. O Espírito Santo age em nós. Então entenda como uma direção divina para a sua vida, para que de uma vez por todas você possa compreender o motivo pelo qual você tem participado dessa série, desta igreja, e está recebendo um direcionamento de Deus. Outra coisa importante, pratique a abnegação. Aprenda a dizer não aos seus sentimentos e impulsos. Algumas vezes nega a si mesmo os prazeres que são perfeitamente legítimos de serem desfrutados. Por exemplo, se você está no sobrepeso, depois de uma semana inteira de trabalho, você ralou demais, tudo tal, você fez, cumpriu as metas, aí você diz para você mesmo: eu mereço um pudim todinho para mim. Só que você está no sobrepeso. Você está com todos os seus exames, tudo zoado, tudo fora, a sua vida, a sua saúde está toda arrebentada. E é um impulso, você pode negar. Então pratique a abnegação. Isso é importante para você.
Você ficar mais tempo na cama, pratique a abnegação, acorde mais cedo, pratique um esporte. Eu não gosto de fazer nada, cara, aprenda a fazer alguma coisa você vai gostar de fazer. Natação, hidroginástica, sei lá, corrida, né, musculação, pratique um esporte que seja a sua cara, mas faça alguma coisa. Pratique a abnegação. Se o seu corpo disser que não está preparado, diga ao seu corpo que quem manda é você, é a sua cabeça. Pratique a abnegação. Por último aqui, acolha a responsabilidade. Responsabilidade. Nós estamos aqui diante de uma comunidade cristã que tem uma grande necessidade de voluntariado. Muitas pessoas ainda estão sentadas no banco, porque o seu discurso é: eu não tenho tempo. Se você não tem tempo para as coisas que promovem o amor, a graça, a paz, o amor ao próximo, você vai ter tempo para quê? Jesus chama justamente os ocupados. Ele não chama os desocupados. Quando Jesus vai chamar os seus primeiros discípulos, ele não entra na casa que Pedro está dormindo ao meio-dia e chama Pedro para ser o seu discípulo. Não. Ele vai até o mar da Galileia, os seus discípulos, alguns deles estavam pescando, trabalhando arduamente. Já tinham se levantado de madrugada e estavam ali trabalhando a noite toda tentando fazer a sua pescaria. Jesus não chama os desocupados. Os desocupados, eles não têm tempo para nada. Jesus chama justamente os ocupados. Então acolha a responsabilidade, ofereça-se voluntariamente para fazer coisas que devem ser feitas. Isso o obrigará a ter a sua vida suficientemente organizada para ter tempo para tais projetos. E uma coisa que eu percebo aqui na igreja é que aquelas pessoas que são extremamente ocupadas em sua vida profissional e familiar são as pessoas que mais estão doando de si e do seu. Isso precisa mexer com você. Se você não tem feito nada na igreja porque você se considera uma pessoa extremamente ocupada, meu irmão, pare para refletir um pouco e acolha a responsabilidade. Há uma necessidade e existem coisas aqui dentro que somente você pode fazer. Dentro de sua comunidade cristã, existe um lugar reservado para você servir e algumas pessoas serão alcançadas, né, pelo amor de Cristo Jesus através da sua vida. Então saia, né, da omissão e venha para a grande comissão. Você foi comissionado, você foi chamado por Deus para algo específico. Amém? É isso aí. A motivação para você desenvolver a autodisciplina, quero dedicar um tempinho sobre isso também. Por que eu deveria ser autodisciplinado? Por que eu deveria praticar isso em minha vida? Em Filipenses 4:8 diz: tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa reputação, excelente, digno de louvor, pense nessas coisas. E em 1 Pedro, né, 1:13, a autodisciplina é essencial para a vitória e o crescimento espiritual. Só isso já deveria motivar os cristãos a buscá-la diligentemente. E aí em 1 Pedro 1:13, olha o que Pedro escreve: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. Sede sóbrios. A imagem de Pedro é de um soldado romano preparando-se para a batalha. Para evitar que sua túnica o atrapalhasse, o soldado prendia suas pontas soltas em seu cinturão. A vitória espiritual começa com o compromisso de juntar todas as pontas soltas do nosso pensamento. Quais têm sido os seus pensamentos? De escassez ou de abundância? Você tem pensado nas coisas espirituais sendo sóbrio ou você se acha uma pessoa extremamente ocupada? Nesse contexto do texto bíblico aqui, sóbrios não se refere a não estar embriagado. Ao contrário, fala de se ter uma mente clara e entendimento das prioridades. Quais são as suas prioridades? Sua prioridade é o reino de Deus ou a sua prioridade são suas riquezas pessoais? Entenda que se você é um cidadão do reino de Deus e tem um chamamento, né, um chamado dele para a sua vida, sua prioridade nunca será você mesmo, mas o seu Deus e o seu próximo. E o seu próximo. Isso precisa ficar bem claro para você. A gente se anula muitas vezes para que Cristo seja formado na vida das pessoas. Eu digo não para mim. Abnegação
para que o meu irmão receba tudo o que Jesus tem a oferecer através da minha vida. Muito bem, a mente disciplinada evita as tentações do mundo. Ela é clara, com prioridades fixas e equilibradas, que resultam em firmeza moral, e é uma coisa que nós precisamos no dia de hoje. As pessoas que possuem uma mente disciplinada não andam caprichosamente pela vida da autotolerância irresponsável. Deixa a vida me levar, vida leva eu. É a teologia do Zeca Pagodinho, né? Elas vivem por princípios, não por emoção. Por quê? Porque o coração é enganoso. Mas os princípios bíblicos, eles são profundos, espirituais, imutáveis, trazem vida, satisfação. Princípios bíblicos geram propósito em nossa vida. Nossa vida não é vivida no mero acaso. Nós a vivemos sabendo que temos um propósito estabelecido pelo céu que nós precisamos seguir. Olha o que diz aqui em Romanos 13, 14. O apóstolo Paulo contrasta uma mente indisciplinada com outra controlada pela verdade bíblica. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. A carne tem os seus desejos e a carne não melhora. Ela não vai melhorar. Ela sempre vai gritar. Ela sempre vai querer te puxar para as prioridades dela. Ela sempre vai querer ser alimentada com os desejos dela. Mas você pode dizer não. Aqui Paulo está escrevendo esta carta aos seus irmãos e ele está dizendo, deixe os desejos da carne de lado e se revista de Cristo Jesus. Tenha a mente de Cristo em sua vida. Tenha anelo e desejo pelas coisas espirituais. Lembra-se de nossa devocional hoje pela manhã. Não foi especial? É justamente a sede, fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Eles serão saciados. Aleluia! Glória a Deus! Quais são as prioridades bíblicas de uma pessoa autodisciplinada? E aqui eu deixo para você, já terminando e encerrando o nosso tempo aqui juntos dessa websérie. Quais são as prioridades? Lembre-se de quem é o teu dono. Quem é o teu dono? Cristo Jesus. Você se tornou escravo, doulos. Suas prioridades são deixadas de lado para viver as prioridades do rei e do seu reino. Você não é mais você quem vive, mas Cristo vive em você. Se ele vive em você, é a vontade dele que deve ser estabelecida. Lembre-se de quem é o seu dono. Outra coisa, lembre-se da aliança da salvação. Aliança da salvação. Aliança essa que você mesmo disse sim para Cristo Jesus. Existe um presente nesta aliança de salvação, mas também existe a sua responsabilidade nesse processo de santificação. Você não mais representa a si, você representa o seu rei. Então que essa representatividade seja algo do céu, que você dê bom testemunho como uma pessoa salva por Cristo Jesus, uma pessoa que conhece a esperança, que vive a alegria, que é autodisciplinado, que entende os valores do reino, que vivencia milagres atrás de milagres com gratidão, obediência, sabendo que ele tem cuidado de você em todo o tempo e em todas as circunstâncias. Se você é uma pessoa que tem uma aliança da salvação, problemas, decepções, frustrações, tempestades, para você é sinal de crescimento. Por isso você é o tipo de pessoa que diz, em tudo dai graças, em tudo dai graças, tudo posso naquele que me fortalece. Até mesmo os problemas servem para você como um trampolim para que você chegue mais perto do céu, você fique mais perto de Cristo. Lembre-se também, reconheça que o pecado quebra o seu relacionamento com Deus. Lembre-se disso. Ele te afasta completamente. O pecado é maligno. O pecado é maligno. Faça uma leitura da sua vida. Nós estamos terminando esta quinta-feira.
Já está de noite. Daqui a pouco você vai colocar sua cabeça no travesseiro. Quando você colocar sua cabeça no travesseiro hoje, faça uma leitura do seu dia. Existem coisas que você precisa simplesmente pedir perdão a Deus, que você fez errado, que você pecou contra Ele, sendo um cristão. A ira, pensamentos impuros, o segundo olhar, a pornografia, a inveja, a mentira, o roubo, a maledicência, a forma como você tem usado de maneira desonrosa o seu tempo. Muitas vezes são coisas que já estão tão encravados em você que você nem percebe mais. Mas peça ao Espírito Santo de Deus trazer uma revelação para você nesta noite de tudo que você tem feito que tem te afastado de Cristo Jesus. Cuidado com os seus atos pecaminosos, porque quando eles entram no automático, isso pode estar gerando morte em você sem você perceber. Talvez você seja um mau testemunho ambulante, principalmente para sua família. E você acha que está tudo bem, porque afinal de contas, você coloca o alimento sobre a mesa, né? Mas só isso não é o suficiente. Você precisa ser uma pessoa que tem um caráter de Cristo, boa índole, e que se afasta do pecado. O pecado é maligno. O pecado te impede de ter comunhão com Deus, porque Ele nunca vai compactuar com aquilo que não é da natureza dele. Ele é santo, justo, irrepreensível e para sempre será. E a boa notícia é que Jesus se fez maldição no nosso lugar. Então nós podemos, em Cristo Jesus, sermos santos, puros e irrepreensíveis. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Nós já aprendemos também em Romanos 3:23, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Também aprendemos em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então parte de você também esse desejo ardente de querer se afastar do pecado. Deixe essas práticas de lado. Procure compreender o amor de Cristo pela sua vida. Venha participar conosco aí desse tempo do Sermão do Monte. Tem sido tapa na minha cara o tempo inteiro, mas eu tenho percebido o quanto eu preciso desse sermão em minha vida sendo vivido na prática. Outra coisa, e por último aqui eu quero deixar para você, controle a sua imaginação. Se você deseja ter uma prioridade bíblica de uma pessoa autodisciplinada, controle a sua imaginação, o que você pensa. A imaginação é algo maravilhoso, é a parte criativa do homem, na qual os artistas concebem a sua arte, os músicos suas melodias, os escritores os seus livros. É onde os arranha-céus, pontes, casas, primeiramente tomam forma. É muito lindo de ver, né, algumas construções, alguns veículos hoje em dia, né, você olha todo aquele design, é tão bonito de ver. Tem coisas que realmente chamam muito a atenção por serem muito belas, mas controle a sua imaginação. Como outras dádivas de Deus ao homem, a imaginação pode ser usada para usos honrosos ou usos pervertidos e pecaminosos. Controle o que você pensa, controle a sua imaginação. Em Tiago capítulo 1, versículos 14 e 15, ele nos ensina: cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Você está vendo aí a projeção, o crescimento? E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então sempre vem nessa escala e nessa projeção de crescimento. Cuidado com isso. Tudo começa aqui, ó, o campo de batalha da mente. Mude os seus pensamentos e suas atitudes serão diferentes. Amém? Você pode ser aquela pessoa que influencia com os valores do reino de Deus. Você não precisa ser a pessoa
que é altamente influenciado. Jesus te criou com um propósito estabelecido. E para concluir aqui o nosso tempo, quando você se lembrar de quem é o seu dono, reconhecer a aliança de obediência feita na salvação, reconhecer o pecado como uma violação do seu relacionamento com Deus, aprender a controlar a sua imaginação e viver para o crescimento do reino de Deus, você se tornará uma pessoa autodisciplinada que agrada o Senhor. Amém! Eu espero que esse tempo aqui juntos tenha feito você crescer espiritualmente. Espero em Cristo Jesus que você seja muito abençoado. Espero que Jesus continue trabalhando em sua vida e que você possa adquirir o caráter cristão. Essas mensagens ficaram gravadas aqui no nosso canal do YouTube e se porventura você perdeu alguma e deseja ver, tem aí uma playlist também que você pode participar e que Jesus abençoe muito a sua vida. Que você seja um homem, uma mulher segundo o coração de Deus e que você, em nome de Jesus, tenha o caráter de Cristo vivenciado no dia a dia, tendo isso como prioridade, honrando, estabelecendo e testemunhando o reino de Deus aqui na terra. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado pela sua palavra que sempre nos traz uma orientação específica, divina, direcionada, objetiva para a nossa vida. Abençoe aqui os meus irmãos e irmãs que participaram deste tempo e desta websérie. Obrigado, Jesus, pela tua palavra poderosa. Nos ajude agora, Pai, a aplicá-la de uma maneira que a gente possa honrar o Senhor. Que no teste da vida nós sejamos aprovados por Ti, primeiramente. E que o nosso testemunho, Pai, possa alcançar outras vidas para o Senhor. Nós oramos agradecidos no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Obrigado pela sua presença aqui nesta websérie. Que você seja abençoado na entrada e na saída. E assim que nós tivermos a próxima data da próxima websérie, nós vamos avisar para que você participe conosco. Por enquanto, continue participando conosco de segunda a sexta, das nossas devocionais matinais, 6 horas da manhã. Tem sido de grande crescimento e de grande valor. Que Deus te guarde, te proteja, te abençoe. Que você tenha um restante de noite abençoadíssimo na presença de Cristo Jesus. Fique na paz dele.